Pronto, iniciou a gravação. Vamos lá, galera. Vamos dar sequência, né? A gente domingo fez um planejamento um pouco mais macro, né, para a semana, para encontrar as boas, os bons horários que a gente acredita que vai dar boas operações, né? A gente não, obviamente não tem certeza, não tem como cravar isso 100%. Mas ali a gente já começa a montar o nosso mapa para a semana, né? Para que a gente possa, no momento em que aparecer a boa operação, a gente já tenha muitas informações importantes e relevantes, né? Para que a gente não hesite na entrada e quando entrar também não hesite em segurar o preço até, segurar o trade até onde a gente acredita que ele vá. Então, da mesma forma que a gente faz um planejamento semanal toda semana, a gente tem que fazer um planejamento diário todo dia, né? Principalmente os dias em que nós vamos operar. Então, para que eu possa vir já com as informações da semana e aí adicionar a variável do dia, né? A gente não sabe o que o preço vai fazer, a gente já tem uma boa parte do dia acontecendo, então a gente vai trabalhar com essas informações que a gente tem. Então, de uma forma bem simples, a gente só puxar aqui. Ah, né, a gente, da mesma forma que eu olho, né, eu olho a semana lá para fazer meu planejamento, olho o calendário, que eu venho pro dia, né? Então, a gente está aqui no horário de Nova York, né? Então a gente tem basicamente três notícias aí, às 9h45 e às 10. Então, eu já tenho por base de que eu não quero nem estar posicionado e nem quero fazer uma entrada próximo desses horários, né? Porque pode ser que dê uma boa, né? Mas em sua maioria a gente sabe disso, de praxe, é uma vez que acontece isso. A grande maioria a gente acaba sendo violinado, sendo estopado, errando a direção. Então, o que que eu tenho que fazer? Eu tenho que olhar a notícia e falar, cara, eu tenho que jogar minha janela de operação, né? A possibilidade que eu tenho, aquela possibilidade que eu criei na minha semana. Nós criamos aqui, né, um planejamento aqui, depois isso que o Renato fez ontem, um scriptzinho aqui, o que a gente foi tomando nota, né? Depois ele compartilha com vocês, tem aqui tanto o semanal quanto o diário, só que vocês, se vocês quiserem utilizar ele como um template, né? Como uma ferramenta em que vocês vão estar toda semana alimentando essas informações, né? E também depois a gente vai para um. Deixa eu só abrir na outra aqui. A gente vai para um planejamento mais diário, mas se vocês quiserem, ele compartilhei com vocês. Não tem. é, não é negócio ultra especial, são informações mais básicas aqui daquilo que a gente vai vendo, né? E aí aqui sim no diário a gente vai adicionando algumas informações que a gente viu. Então, ah, esse aqui é o de ontem, é isso aqui que você fez, ô Renato? Hã? Sim. Tá. Então a gente. Deixa eu. Olhando para o dia, especialmente falando, né? Falando, a gente viu lá que a gente tem uma notícia, na verdade, três notícias, uma às 9h45. Vou botar no 15 aqui. Umas 9h45 e as outras duas às 10 da manhã, que são. As duas são PMI, né? Então, o que que eu quero ver aqui com base nos ciclos, né? Se eu tenho essas duas notícias acontecendo nesse horário, de praxe eu não vou operar nesse ciclo aqui, né? Nesse quadradinho aqui, ó. Aqui eu não vou operar. O que que eu tenho que fazer? Eu vou jogar a minha operação, aquela operação que eu tinha planejado fazer no dia de hoje, eu vou jogar ela daqui para frente. Isso não quer dizer que já em sequência eu já vou fazer uma operação. Quer dizer que eu vou esperar passar tudo isso aqui já passou, isso aqui está passando, isso aqui vai passar.
A partir daqui eu vou esperar alguma coisa óbvia e clara para que eu tome a minha decisão de comprar ou vender, né? E aí, obviamente, a gente vai olhar um pouco de gráfico aqui para tentar construir uma ideia, mas aqui eu já sei que notícia eu não opero, por dois motivos. O principal, a gente se põe numa situação de alto risco, né? Como eu falei, às vezes a gente acerta a direção, mas toma uma puta violinada, toma, ou quando erra, toma um puta stop fudido. E a outra situação é que muita mesa proprietária, né, já que a gente opera por mesa proprietária, tem muita mesa proprietária que não permite operar notícia, ou estar posicionado durante ela, ou abrir ordem um minuto. Abrir ordem 1 minuto, 2 minutos antes e 2 minutos depois. Então, o que que eu tenho que fazer? Eu tenho que utilizar essas informações ao meu favor, de jogar a minha possível operação para a partir das 10h30, que foi o que a gente tinha meio que planejado, não foi isso? Q3, Q4. Então a gente tinha estabelecido aqui, né? Ontem foi feriado, né? Ontem teve se você abrir pelo diário aqui, né, você vai ver que não tem candle de ontem, né? Então, candlestick terça e segunda e terça é o mesmo, né? Então, aqui a gente já tem um déficit de informação que a segunda ela tecnicamente não aconteceu. Então, o que que eu tenho que usar aqui? Eu tenho que usar a minha semana passada, né? Sendo que a gente já tomou a máxima de sexta. Pô, legal. A gente tinha estipulado que seria a nossa operação possivelmente na terça-feira, né? Pós-feriado, baixa probabilidade. Eu ainda acredito que deva ter algum tipo de movimento interessante hoje, até pela expansão que o preço deu, né? Para cima e para baixo. Ele abre literalmente, né? Olha só que coisa maluca, né, cara? O preço abre literalmente, dá um tiro para cima e devolve tudo. Então a gente já começa a ver situações de que, muito possivelmente, né, por mais que esteja, se a gente for ser honesto e justo, né, olha que bosta esse price action, né, olha que horrível isso aqui. Então, ciente disso aqui, né, olha o cenário que a gente está de preço mesmo, né, a gente já sabe que, cara, a gente tem que tomar muito cuidado para não pular em possíveis oportunidades falsas, né, achar que é uma oportunidade quando não é. E também outra, não operar super alavancado, né? Porque o stop pode doer bastante. Então, num cenário como esse, principalmente se tratando de primeira semana do mês, com aquela quantidade absurda de notícias, com aquela característica dessa semana, né, que a gente tem junto com essas notícias, de que o mercado fica cozinhando, cozinhando todo mundo até vir o payroll de fato. Aí no payroll ele faz um movimento e depois ele também faz um outro movimento para ir na próxima semana ele fazer alguma coisa de fato decente. Então, dentro de uma semana como essa, a gente tem que ter cautela e paciência. São principalmente paciência, né? Paciência e ter a gestão de risco afiada, a gestão de comportamento afiada, para que eu não vá para a próxima semana com a minha conta ou quebrada, ou toda fodida, ou num drawdown violento, ou cheio de stop, pensando que eu sou um trader horrível, em que nada funciona. A questão não é que nada funciona, a questão é que é uma semana de baixa probabilidade. Então a gente tem que ter essa ciência de que quando a gente olha Q3 e Q4, principalmente Q3, que é onde o preço fica, cara, fica tão fácil ler que dá vontade de só operar Q3, né, a semana principalmente. Então a gente tem que se proteger. Essa semana, quando a gente pensou em fazer a mentoria, eu escolhi justamente essa semana, né, para a gente iniciar, para literalmente a gente passar por esses processos, que são processos onde a gente tem que ter paciência e disciplina,
Não, eu não vou ficar rico essa semana, eu já sei disso. Então eu já sei também que vão ser poucas operações, né? Por mais que a gente tenha colocado ali possibilidades de ter trades todo dia, isso não quer dizer que eu tenha que vir aqui para operar, né? Eu tenho que esperar o preço ficar, os ciclos se casarem e dentro dos ciclos bonitinhos o preço aparecer bonitinho também. Então tem que ser fácil para a gente fazer a nossa operação. Tem alguma dúvida, alguma colocação, algum apontamento? Eu vou falar mais, mas se alguém quiser falar alguma coisa, a gente já pode. Não? Então, Pode falar por aqui ou manda mensagem aí. pode falar, Beleza. cara. Fica à vontade. A questão toda, a gente começar a fazer a leitura e determinar como é que foi o dia de ontem, certo? Não sei Sim. se eu estou adiantando alguma coisa, John. Não, Para ver se... na verdade a gente não teve dia de ontem, né, cara? A gente teve Mas então, aí a pergunta é uma acumulação, é, é um A, é um X? Como é que eu considero isso? então, a gente considera Porque a ele. partir disso É, eu vou definir os próximos, sim, né? sim. A gente tem que pensar que segunda-feira ela não é nada. Eu sei que não é uma resposta muito legal, mas ela é uma distorção de tempo. Existe um motivo pelo qual essa segunda-feira foi feriado. Tá? Muito provavelmente para o preço não se mexer tanto, tá? Porque algo deve acontecer nos próximos dias. Isso é uma suposição minha, tá? Mas a gente vai saber o motivo pelo qual segunda-feira foi feriado. Então, o que, que eu tenho que utilizar? Eu tenho que utilizar minha terça-feira, tá? Eu tenho que não que eu tenha que esquecer segunda, né? Porque a gente vê uma tomada. Vou botar aqui, cadê? Ela é esse topo aqui, né? A gente já vê algumas coisas acontecendo aqui, né? Tomada de liquidez aqui, principalmente. Vou tirar essas paradas aqui. A gente já começa a ver entre semanas, né? Divergências de topo e fundo. Isso aqui, né, fica claro para gente nas divergências em que a gente está num cenário ruim. O que que eu prefiro fazer? Quando eu fico nessa dúvida, se é uma acumulação, se é uma manipulação, o que que é, eu vou olhar aqui o cenário um pouco mais micro, né? Que aqui já fica um pouco mais em tese óbvio do que está sendo, né? A gente já tem aqui um ciclo de Nova York, né? Aqui a gente já tem um ciclo dentro de uma caixinha. Ou seja, já tem um Q1 aqui como uma possível acumulação. O que que a gente espera, né, que o preço faça dentro de uma manipulação? O que que eu gostaria, né? Já que eu quero vender. Essa é a minha intenção. Eu estou baixista. Principalmente por conta dessa abertura, né, a abertura da semana, né, a True Week Open. A gente vai falar bastante sobre tudo isso. Mas a gente já tem a abertura do dia, literalmente abriu 18 horas, tomou liquidez, né? Fechou abaixo. Aqui nós temos um order block, literalmente um order block tempo, né? Com base no tempo. Então, a partir desse momento aqui, a gente já tem um cenário onde a gente expande, vou botar aqui. A gente expande, retoma, fica mais fácil desenhar um cenário. O que que eu quero, né? Minha pretensão é que no Q2 aqui de Nova York, né? Ou até mesmo Q2 aqui, vamos. Q3 com notícia vem aqui. E aí, a partir desse Q3 com Q4, a gente vem alguma coisa aqui para a gente vender aqui, tá? Essa é a minha ideia.
Aí o que que eu tenho que fazer? Eu tenho que utilizar lá aquele planejamento que eu fiz. Aqui fica mais fácil a leitura, certo? Que a gente tem uma acumulação, uma manipulação, e aí a gente vai ter uma possível distribuição com a notícia, né? E aí no Q4 a gente toma uma decisão. Eu deixo passar a notícia, não quero operar ela. Alguma Aí eu dúvida? tenho uma dúvida contra a notícia, João. Certo. Se a notícia vai ser uma continuidade, e aí vai rompendo os topos todos, ou se vai ser só uma manipulação realmente para poder cair. É, aí Aí, é, a minha ideia é que ela vá fazer uma distribuição, tá? por quê? Pelo Mas flow aí que que já tem tá que esperar baixista? ela bater, né? É, pelo É por flow, isso que você tem que esperar ela bater, pra você é, não ficar também, não ser pego de calça curta ali no meio do caminho. exatamente, exatamente. Eu estou levando em consideração o ciclo de Nova York, tá? Esse microzinho aqui, que é o de 90 minutos. Das 6 às 7h30 é um ciclo, né? O Q1. Ah, O ciclo, o Q2 das 7h30. Você vê que o preço já começa a, a segurar, né? 8h30 normalmente era para começar a se movimentar. A gente já começa a perceber que o preço não está fazendo muita coisa. Por quê? Porque ele está esperando a notícia. uhum. Então, não tem. Posso, bom, supondo, né? Falando um cenário nada a ver, mas vamos supor que eu venda aqui. Cara, eu vou ficar aqui facilmente umas 2 horas nessa operação para correr um risco desnecessário. Então, o que, que eu prefiro fazer? Eu prefiro em que ele aconteça a notícia e a partir depois da notícia, depois que o ciclo fechar, a partir das 10h30, eu faço uma. Ali acumulou, manipulou, distribuiu para onde. Aí a gente espera alguma coisa. Ah, se ele cair, a gente pensa em comprar. Se ele subir, a gente pensa em vender. Bem, bem Depois que simplista. acontecer tudo, no Uhum. quarto, no Q3, no No Q4, né? Q4, no Q4 deste Q3, né, o Q3 é a sessão, no Q4 do Uhum. Q3, ou então, se também não der um trade, né? Se ele não aparecer um trade limpo para mim, eu espero a sessão da tarde, que é a tendência É. que normalize um pouco mais. Então, eu quero gastar a minha bala que eu tenho para hoje, né? A possibilidade de fazer uma operação num trade de qualidade. Uhum. Tá? Eu acho que o grande ponto dessa semana é notar que ela é um Q1 e possivelmente uma semana que não é lá muito boa, que vai ter Sim, muitos movimentos. Então é por isso que é muito importante a gente esperar a notícia bater, porque a notícia vai ser a injeção de liquidez, que é ela que vai vir trazer o rebalanceamento sim, dos níveis ou, né, a tomada de liquidez, que aí, baseado no que essa grande liquidez injetada pela notícia fizer, a gente vai ter uma decisão mais informada. exato. Outro ponto dos ciclos também, vocês vão notar que as semanas de Q1, com muita frequência, né, principalmente quando ela é possivelmente um A, ela vai ter uma leitura intradiária muito confusa, Muito assim, bem, prejudicada. Ah, bem, bem dualizada, assim. Você pode até argumentar duplamente, assim, as coisas às vezes, mas acho que a grande importância é você estar notando quais são os horários de, por exemplo, vai ter a notícia no Q3 do Q3. Você imaginar que o Q4, né, o que que ele vai fazer em relação aos outros menores ali durante a notícia, você vai ter uma leitura um pouco mais, não posso nem dizer mais clara, porque realmente essa semana é uma semana que não é a melhor semana. Então a gente tem mesmo que ter esse cuidado assim para entender qual que é o horário certo que a gente vai estar podendo tomar atitude e identificar o que que aquele ciclo ali permite. Por exemplo, se ele der uma virada ali entre Q3 e Q4, por exemplo, a gente vai estar
considerando que pode ser um Q4 de X. Caso o Q3, o Q2 acumule, o Q3 iria manipular daí, então o Q4 possivelmente seria uma continuação. Então a gente vai tendo todo esse jogo de possibilidades que a gente vai tendo que montar antes, né? Porque se for na hora ali a gente vai se estrepar todo, mas e tendo em mente em qual ciclo que a gente está, em qual quarto que a gente está, para a gente poder tomar uma atitude que caiba ali na nossa leitura. Então acho que o grande ponto é meio que esse mesmo. A semana é bem, vai ser uma semana bem complicadinha, semana de NFP, semana com feriado. Então, esperar as notícias bater, porque ela vai ser a injeção de liquidez que vai trazer o rebalanceamento ou tomada de liquidez, e a gente vai analisar ali, depois que ela bateu, o que que ela fez, né? E tomar uma decisão com base ali no que a gente está prevendo para os nossos ciclos. Se tiver confuso, cara, fica fora. Não clica. Essa é a dica, né? Você tá numa semana Q1, você tá num dia pós-feriado, que é um dia de baixa probabilidade. Então, se a leitura não tá tranquila, o melhor a fazer é estudar o preço e ficar analisando mesmo. Eu não sei se E estou falando muito baixinho, não, que meu pessoal tá dormindo aqui ainda. não dá pra ouvir. E até pode ser que o preço não faça nada, né? Se a gente olhar que a gente teve duas impulsões, né? Na Ásia e Londres, né, cara? A gente vê muitas vezes o cenário de que Nova York AM, né, o ciclo das 6 até a meio-dia, ele fica consolidado. Então, a gente tem que ter noção de que, cara, primeiro, né, dentro disso aqui eu não vou operar. Ponto final. Eu já sei que eu posso acompanhar, né, devo acompanhar, vou estudando aqui, vou lendo, mas isso aqui tá horrível, né? Olha que nhaca, né? Fica por isso fazendo um buraco. Parece Ásia isso aqui, né? Normalmente. Ásia que é assim, feio desse jeito. Então, isso aqui já me traz um cenário de, o primeiro, baixíssima probabilidade. O que que eu tenho que fazer? Eu tenho que ficar de fora disso aqui e esperar o preço talvez normalizar a partir das 10h30, deixa a notícia correr. Se 10h30 até meio-dia não der nada, aí eu vou olhar para minha sessão da tarde. E aí na sessão da tarde eu vou fazer o mesmo movimento, mesma leitura. Eu vou olhar o Q1 da sessão da tarde, vou entender se é uma expansão, vou entender se o Q2, né, a partir do Q1 eu já tenho a definição dos outros ciclos, mas é bem provável que na sessão da manhã seja essa nhaca. Então, fazendo essa leitura, isso aqui já me previne um milhão de coisas, né? Entendeu? Tomar operações, riscos desnecessários. Alguém tem alguma dúvida, algum posicionamento, uma colocação? Fica claro para vocês do que a gente está falando no sentido de ter a paciência de esperar? Que é o grande ponto aqui, né, do Ah, planejamento do dia. Acho que é você saber evitar ciclos que não são muito convenientes para você estar tomando uma decisão acertada. tipo, literalmente, né? Se a gente não tivesse o que eu gostaria que tivesse, né? Essa é uma suposição aqui, mas eu não gosto quando tanto Ásia quanto Londres expande. Porque Nova York fica essa nhaca, né? Então eu prefiro esperar tudo acontecer. Talvez, supondo, né, uma outra exposição, talvez se Nova York cair um pouco mais aqui num Q4, a gente pegar uma reversão para voltar para dentro desse bololô todo aqui, né, cara? Mas ainda assim a gente tem que olhar aqui olhando para um fractal maior, né? Olha o 4 horas, como que o 4 horas tá, né?
Tá uma merda, né? Tá feio desde 22 de agosto começou a ficar horrível. A gente acertou bastante coisa aqui de operações, mas aqui começa a entrar numa situação onde, se essa semana inteira for um X, uma acumulação mesmo, né, cara? A gente tem uma acumulação que nem essa aqui, né? Olha essa nhaca aqui, né? Eu acho que é bastante provável pelo Ah, NFPC na sexta, sim. se é aquele ciclo que ele acumula o ciclo inteiro e no final ele dá pancada. É bastante possível. Mas só suposições que não Sim. serve de muito agora, né? Tem muito preço para rolar. Eu acho que o preço vai despencar. Cara, eu acho que ele vai cair, subir, depois ele vai dar umas piruetas. Eu acho que a ideia é esperar, né? Se ele despencar, cara, a gente espera uma continuação ou enfim, a ideia é o que eu falei, não é tentar adivinhar, né? A gente pode criar vários cenários, mas ainda assim o ponto principal, né, o Tom? O ponto principal é a baixa probabilidade, né? Não é a baixa probabilidade dele subir ou descer, não é isso. A baixa probabilidade é de acertar o ponto certo. Então, essa é uma abordagem que você tem que ter para que você não faça 50 operações no dia, né? E aí você decorra em N outros problemas. Então, é, a ideia, o princípio básico da coisa é que a gente faça poucas operações. Só que a gente faça poucas operações extremamente assertivas, extremamente lucrativas, para que chegue no final da semana, no final do mês, no final de um trimestre, no final do semestre, a gente, né, tenha resultado verdadeiro. Em vez de eu operar toda a curva do mercado, em vez de eu bater em qualquer virada que ele dá, em vez de eu fazer 5 operações num dia. Então, o jogo da consistência, ele é o inverso daquilo que a gente sempre fez, né? Não sei vocês, mas eu era um cara que operava essas coisas antigamente. E aí eu ficava uma semana inteira aqui me apanhando, me debatendo para acontecer. Ou eu sair dessa semana aqui super fudido, né? Com a conta toda cagada, ou eu já quebrava em um outro dia que já quebrava a conta, já aí entrava em depressão, entrava um monte de coisa. Então eu aprendi que em semanas de Q1, principalmente, principalmente, né? Principalmente por questão do calendário econômico, a gente já viu isso acontecer várias vezes. Né? É uma semana complicada. A gente tem ponto para comprar e a gente tem ponto para vender. E às vezes esses pontos estão um de frente com o outro, né? E aí, eu compro, vendo, o que que eu faço? Então eu tenho que esperar. Qual é o melhor cenário que eu tenho? Qual é o que que me coloca, me obriga a esperar? A leitura de ciclos. Se para mim esse ciclo aqui, o Q1 de Nova York, é uma acumulação, eu quero que ele manipule. E ele tá com cara de estar fazendo um Judas aqui, né? Tomou o topo, pode tomar o fundo. O que que eu quero que aconteça? Eu espero a notícia vir. Após a notícia, eu vou ter uma informação de bastante liquidez para cima ou para baixo, e aí sim eu tomo minha decisão, fechando o ciclo, né? Importante. Eu vi, muita gente perguntou se dá para antecipar, se dá isso, aquilo. Eu não sugiro antecipar. Se antecipar, você vai tomar muito stop até entender que você tem que esperar o ciclo fechar para aí sim tomar uma decisão. Você vai tomar umas violinadas que você não quer. E aí nessa de tomar violinada, você acaba estopando às vezes o dia. Tem algumas mesas que tem regra diária, né? Você acaba estopando o dia. A hora que você vai fazer um bom trade, você só vai pagar stop.
João, tem um imbalance diário embaixo do NAS. Pulou o Marcos aí. O Marcos, eu falei, é Q1 de Nova York, foi isso? Ou Q1 de Ásia? Do dia, De Ásia. Ásia? Cara, aqui é difícil, né, velho? Divide ele em três, mas realmente Se eu for definir em três dif- aqui, o diário do ES, pode ser também. Se a gente for dividir em três, tô pegando a Ásia inteira, né, e divido em três, a gente utiliza os dois últimos terços, né? Quando a leitura fica em dificuldade, assim, a gente utiliza os dois últimos terços. o primeiro terço de Q1 você pode Ah, descartar. aí, aqui eu teria uma acumulação, uma manipulação, né? Se a gente fingir que não tem esse topo aqui, né? Tem esse topo e esse fundo, né? Você vê que Londres já fez um Judas já, né? Então a gente teria aqui pro dia, né, um AMD. A gente vai aprofundar mais nessas leituras de ciclo e tudo mais. É importante dizer que o grande ponto dessa aula aqui é mesmo da preparação diária. Mas tá aparecendo pergunta, tem que responder, né, João? Sim, não, eu acho que enquanto isso tranquilo. Tem bastante gente que assistiu, né? O quarto ali, sei lá. Mas a Eu acho ideia, que eu acho o que grande ponto desse lado da leitura é entender que ele está dentro de um outro sim, ciclo e esse outro ciclo também influencia o preço, né? sim. E também, Como que né, vai estar printando ali. utilizar o ciclo ao teu favor, da forma como a gente está falando, que se, cara, se tá com dificuldade, se tá esquisito, não é, não é a gente que está falando, né? O mercado que está nos dizendo que ele está feio, né? Isso aqui é feio. Então a Não gente, é à toa, né, é, que ele está esquisito. exato. Tem motivos, né? A gente vê isso acontecer, e a gente vai ver isso aqui acontecer durante essa semana inteira, né? Então, é uma semana Se em que você eu tenho pensar que. o que, o que que é a acumulação, ela é justamente uma, um mecanismo do mercado de estar acumulando ordens tanto para compra quanto para Sim, venda, né? sim, Então, ela vai ter muita ambiguidade mesmo. É por isso que fica confuso uma semana de acumulação, que, né, não dá para cravar ainda que é uma semana de acumulação, mas bastante provável que seja. sim. Ele vai dar muita leitura ambígua. É por isso que nesses ciclos fica bem complicado de você ler com certeza alguma coisa. E aí você vai ter que ir refinando, como o João falou aí, você vai refinando para os ciclos menores para você ter um entendimento melhor. E o grande ponto, né, mais importante, é você esperar a liquidez bater, que é a liquidez que vai dizer, vai contar a verdade pra gente. O bom vai ser nos Q3, nas semanas, na terceira semana do mês, que a gente consegue ler o preço com perfeição, né, cara? Mas é assim, e é assim pro resto da vida, né? Porque toda a primeira semana, né, ou a grande maioria das primeiras semanas do mês, elas são mais difíceis, né? Então, tem muita coisa acontecendo lá fora, tem muita informação que a gente não sabe o que que é, o que que não é, tem eleição, tem guerra, tem o caralho a quatro. E isso afeta, né? Então a gente tem que ter paciência, a gente tem que entender que a gente tem que aproveitar as boas oportunidades quando o mercado for dar as boas oportunidades. O preço pode subir, o preço pode descer, né? Eu não estou muito preocupado com isso, eu estou preocupado em preservar, em ficar vivo. Que eu posso acertar uma operação aqui, ganhar, mas eu tenho certeza absoluta que no longo prazo, né, se eu fizer isso muitas vezes, a grande maioria das minhas vezes vai dar errado. Diferente de eu acertar um aqui, ganhar um bocado e aí num próximo Q1 estourar minha conta. Então a ideia
final, né? Eu sempre falo muito sobre comportamento, eu falei muito para vocês sobre comportamento. Isso aqui é um comportamento na prática, né? Eu entendo que cara, é chato ter que ficar de fora, eu ter que esperar, eu ter que isso e aquilo, eu entendo. Eu também sofro do mesmo mal. Mas eu sei que no sentido contrário, se eu for operar, se eu for fazer aquilo que é a minha vontade quer, aquilo que eu anseio, que seria operar, eu sei que eu vou me estrepar. Então eu tenho que utilizar a minha leitura tanto assertiva, né, no sentido de que tá fácil de ler, versus a que tá difícil de ler, para mim tomar minha decisão. Quando tá difícil, o que que a gente faz? Cara, joga para frente. Espera o preço ficar tranquilo, espera os ciclos se casarem. É compreensível isso, né? É daí a importância de vocês estarem mantendo um registro, porque vocês vão poder olhar para trás e chegar a essa mesma conclusão que a gente está expondo aqui, né? Sim, você Você, falou de registro, né? Só aproveitando, é, depois o Renato compartilha com vocês, tanto semanal quanto diário. Eu não tô anotando nada aqui porque eu faço isso aqui no meu caderninho, né? Eu tenho a minha mania, eu não consigo, não sou muito isso fã de. daí foi meio Sim, que eu sim, sim, montei não, para sim, vocês mesmo, né? O sim. meu é bem mais, tem umas coisitas mas a gente vai construindo em cima desse modelo, conforme a gente for apresentando as coisas que são interessantes para se estar se notando. É mais assim, o ideal é que cada um faça o seu do modo que ache mais Sim. confortável, mas eu imagino que tem bastante gente aí que não tem ideia de como fazer isso. Aí é só uma sugestão, tá? Ó, Não o César perguntou: tô precisa errado? ser exatamente Se assim. fizer uma tabela observando sempre o Q3 de todos os ciclos, sessão, diário, semanal, mensal e operar somente ele, o Q4 é errado? Não, pelo contrário. É basicamente essa É, forma que a gente faz, bem, cara. Raras às vezes, raras não, mas assim, se a gente for contar vamos supor, né, 100 operações, e eu acho que o Renato também deve compartilhar do mesmo percentual que o meu ali. Cara, 80 dessas 100 operações são feitas ou em Q3 ou em Q4. Tem uns 20% ali que aí você pode dividir entre Q1 e Q2, porque a gente sabe que Q1 vai expandir, ou Q2 é uma manipulada que vai dar uma expansão, a gente consegue entender para onde vai, a gente opera a manipulação, mas de praxe, a grande maioria, o grande percentual das nossas operações estão entre Q3 e Q4. inclusive, eu acho que um exercício bastante legal para vocês fazerem é buscar o Q3 de Q3, o Q3 de Q4, Sim. o Q4 de Q4. Principalmente Eles se você pegar são aqui, bem legalzinhos. se você pegar, excluindo, excluindo o dia de hoje, né? Mas, por exemplo, amanhã a gente vai ter o ciclo de novo. Aí é um Q3, né? Diário. Não, dentro da semana ele é o Q3, vai ter a sessão que é o Q3 e vai ter o ciclo de 90 que é o Q3. Então você tende a ter um Fica a price dica, action meu aqui horário favorito um price action mais interessante aqui do que tudo isso aqui. da semana, né? Toda Ah, semana esse horário é interessante. bem interessante. Cara, vale muito a pena. E isso eu falo com a maior tranquilidade do mundo. Vale muito a pena eu não operar nem segunda nem terça e vir só pra quarta e quinta. Tipo, basicamente da mesma forma que você falou, César, de Q3, né? A gente também olhando pro diário, né? Então, se eu for contar Q3 e Q4 da semana, eu teria ali quarta e quinta. Então, eu já tenho 2 dias de trade. Se eu for olhar para minha sessão, eu teria, né, nos dois ali, sessão da manhã, né, de Nova York, e sessão da tarde. Se eu for olhar para o ciclo de 90, eu teria ali entre 9 e 10 e meia, ou enfim, um ajuste aqui. Por quê? Porque tudo isso aqui já aconteceu. A gente já tem ideia, já estou percebendo isso sem stop até agora. Cara, é literalmente isso. Fica Se muito mais você fácil. se aguentar, cara, É, operar só quarta e quinta-feira é realmente
Muito E bom. isso, o que você está falando, César, é uma percepção que a gente teve há muito tempo atrás, né? Quando a gente começou a operar dessa forma, de que, cara, vale muito mais a pena eu vir. Eu tenho, supondo, né? A gente vai falar sobre gestão de risco hoje à noite, né? Gestão de risco é diário de trade hoje à noite. Mas olhando por um lado bem básico, né? Vale muito mais a pena. Vamos supor que eu tenho minha conta lá da minha mesa proprietária que tem 2.000 de stop. Não vale a pena eu pegar, sei lá, 500 desse stop e dividir nesses Q3 e Q4 e tentar fazer duas operações aqui, ou então, né, um Q3 e Q4 e tentar assim, entrar com uma mão maior. Obviamente, se o trade me possibilitar, com gestão fina, né? Não é para fazer loucuragem. Mas se você está falando que se você até agora ou não tomou stop, ou a quantidade de stop que você vai tomar é muito pequena, isso eu posso atestar para você, né? Eu posso te falar que com certeza é isso que vai acontecer. Não vale mais a pena eu guardar todas as minhas munições, né? Esperar a segunda acontecer, esperar a terça acontecer, esperar a quarta sessão da manhã ali acontecer, vir fazer uma leitura, deixar o preço ficar assim, óbvio do óbvio do óbvio do óbvio. Depois você vai falar, cara, eu vou lá, velho, eu vou lá. Por isso ele vai fazer isso. Ele vai dar o setup que a gente quer. E aí sim, eu entrar, tomar um risco, né? Isso é entender o risco do risco, né? Vale a pena eu tomar esse risco de uma mão maior. E ainda assim, dentro desse dia, eu peguei lá quinhentão, supondo, né? Gastei, tomei um stop na sessão da manhã com 250, com, sei lá, X contratos. Aí eu tenho ainda a sessão da tarde para procurar fazer um trade que seja, né, num cenário básico ali de 2 para um. Pelo menos eu vou pagar meu stop e ainda vou botar um lucro no bolso. Eu já saí com quinhentão já, né? Paguei meu stop e vou ficar, vai me sobrar 250, tô no lucro. Aí muito provavelmente, quando você começa a olhar por esse cenário, você vai cair nessa situação positiva, né? De que você vai operar pouco, você vai acertar bastante. Quando você acertar, você vai ganhar um caminhão de dinheiro. Quando você errar, você vai errar pouco e você vai perder pouco. E aí você vai ter, no final das contas, né, quando a gente for olhar relatório de performance, você vai ter uma assertividade muito alta, acima de 70%, provavelmente. Um risco-retorno facilmente de 3 para 1 para cima. Um risco médio, né, entre a média das tuas operações vencedoras e a média das suas operações perdedoras, acima também de 2 ou 3 para 1. E aí eu entro na seguinte questão: vale a pena operar os outros dias? Vale a pena eu ficar fritando aqui dentro do gráfico, sabendo que a gente está num cenário de baixa probabilidade? Você prefere ganhar 10.000 fazendo uma operação ou ter que fazer 10 operações para ganhar 1.000 cada uma, né? Onde está o equilíbrio, né? Qual é o bom dinheiro? Qual é o dinheiro de verdade, que é o de qualidade que a gente quer ganhar? Então a gente tem que olhar para isso, né? Essa é uma abordagem de uma pessoa física, né? Um trader pessoa física que se comporta como profissional, entende as variáveis positivas e negativas do mercado. Quando eu entendo que as probabilidades e as chances, o tempo e preço estão contra mim ou eles estão esquisitos, é um momento onde eu tenho que falar, opa, eu tenho que ficar de fora 100%, ou se eu for operar, né, se por acaso dentro daquele cenário que a gente construiu aparecer uma boa oportunidade, o que que eu tenho que fazer? Entrar com uma mão bem pequena, né, não querer alongar até o infinito, porque não vai. Fazer um bom trade, ó, vazar. Vazar. Esquece o mercado. Mais alguma. Mas que bom que você tá percebendo isso.
Isso é a melhor coisa do mundo, cara. Quando você percebe mesmo isso, quando você vê isso acontecer. Aí cai algumas fichas, né? Fala, nossa, cara, como eu era maluco em querer operar todo dia. Aí a hora que passa em mesa, né? Você vai pra uma situação de fazer um saque muito mais tranquilo. Porque você sabe, eu não vou fazer um saque numa semana, né? Dentro do meu modelo operacional, eu sei que eu não faço saque em uma semana. Ah, que vai me levar ali 3 semanas pra fazer um saque. Uma top step da vida. Ou 4 semanas, vai levar um mês pra me fazer um saque. Só que eu vou sacar 5, 10, 15, 20 mil. Diferente de um monte de gente que vai operar todo santo dia pra sacar 100, 200 conto. E se sacar, né? Aí saca, quebra a conta, volta pro looping de novo. Faz muito mais sentido, né? Pelo menos quando eu tive essa percepção, depois de 4 anos, né, nas, nas situações aí do mercado, cara, quando você começa a perceber que, cara, não era eu que, né, tudo bem que eu estava 100% errado, no sentido de operar que nem um maluco, mas também o mercado também tem as suas baixas probabilidades. E isso acontece toda semana, todo dia, todo mês, toda sessão, todo, né? Então, o que que eu tenho que fazer? Identificar cenários de baixa probabilidade e identificar cenários de alta probabilidade. Eu tenho a minha obrigação, a partir do momento que eu tenho essa consciência de que eu sei que ali pode ser, né, tá mais propenso aquele determinado horário, sessão, ciclo ser alta probabilidade, e aí sim eu venho para o gráfico, refaço a minha leitura, vejo o que que ele fez. Agora, pô, acho que agora o preço, olho o detalhe do preço, né? Agora eu acho que, cara, faz mais sentido o preço subir, descer, enfim. Agora faz mais sentido eu tomar um risco aqui de errar minha operação, né? No final das contas, eu vou tomar um stop num dia. Diferente das outras vezes, quando eu tomava 4, 5, 6, 10. Tá todo mundo entendendo e que a parada é diferente. Dúvida, pessoal? 10 minutinhos para abrir o mercado. Acho que a grande pergunta, né? O grande lance da coisa é vocês entenderem que vocês têm que passar por esse processo de abdicar bastante coisa, né? Para que vocês olhem e vejam a consistência, como ela é verdadeiramente falando, né? Como de fato ela é. E principalmente ter o resultado que vocês almejam. Isso é uma construção, né? Eu não vou ficar rico num trade, nem numa semana, nem num dia, nem num mês também. João, o mercado abre 9h30. Você faz alguma operação com o mercado fechado? Cara, muito raro. Mas, nossa, acho que se eu for colocar de um ano pra cá, um ano e meio pra cá, se eu fiz. Dá pra contar, acho que uns dedos na mão só, cara. Se eu fiz 5 operações num overnight da vida aí. Muito raro, velho. Não gosto, não consigo. Não consigo dormir posicionado. Tipo, eu sei que eu vou ficar fritando aqui. Então, pra minha sanidade mental, eu, eu não opero overnight. Muito raro, cara, muito raro. A gente aprende que das 9 às 10h30 é o melhor horário do dia, mas antes das 9h30 é muito, muito raro mesmo eu também operar. Eu às 9 é a hora Ah, que eu começo a analisar, na aham, verdade. é.
Até porque normalmente, né, em suma maioria, a grande injeção de liquidez tá das 9 para frente, né? Então, excluindo o dia de hoje, né, que teve expansão nas duas sessões, né? Se você olhar para o padrão que normalmente faz, né? A Ásia consolida, não vale a pena operar. Aí Nova York vai dar a operação lá para as 3 da manhã. 3 da manhã, Nova York, né? Que é Londres. 4 aqui, né? Londres, Londres. Que vai ser 4 da manhã aqui no Brasil, cara. Tô capotado, velho. E aí eu também não opero na finaleira de Londres porque a gente vai entrar em ciclo de manipulação de Nova York. Acumulação, manipulação e distribuição. Então eu espero o Q3 e o Q4. Esses são os dois melhores. Está ocorrendo o SSMT e HSMT entre Q2 e Q3 de Nova York. Está ocorrendo SSMT entre Q2 e Q3 de Nova York. Em que time ocorremos isso? Tá ocorrendo, na verdade, ô Carlos, se você olhar aqui, né? Pensa nesse É fundo. Q2 e Q3 diário, né? Se você olhar esse fundo aqui, né? Esse fundo aqui e esse fundo aqui, certo? Tem divergência, certo? Correto? Só que se você olhar esse topo aqui, né? E esse topo aqui, não tem divergência também? Você vê como ele fica dando divergência toda hora? Quando Olha, eu... não tá errado que tá havendo aí um SSMT mesmo entre Londres e Nova York, né? Sim, não tá errado, de forma alguma. Mas ainda Mas é assim, aquela questão, né? Quando você tá com ah, baixa probabilidade, quando você tá em é, um, principalmente um ciclo de acumulação, você vai ter em ambos os lados. meu problema maior é entender quais dias são ruins para operar. Talvez seja pela inexperiência sobre a teoria da quarta. Sim, isso você afirmou e reafirmou. Eu acho que, cara, eu, a gente vai falar, né, grande parte, tudo aquilo que a gente construiu de operacional, ela envolve a quarta ali, né, cara? A gente vai passar por toda ela, que faz sentido falar, né, que ela é bem densa, então tem muita coisa que não faz muito sentido. Não que não faça sentido operar, mas assim, Ah, não é tão prático. Muitas vezes eu acho que está lindo para operar e tomo um stop porque tá uma bosta. Cara, é porque você tá operando o preço, né? Você tá olhando o preço. Você tá olhando o candlestick. Quando você olha o tempo, o ciclo, e aí o que que o preço fez dentro de determinado ciclo, você já consegue começar a olhar o que que o preço pode vir a fazer. E aí você já começa a criar cenários. Então a quarta ele vai te ajudar não, vai mudar seu jogo, né? Outra vez você já tinha dito que o RR que você faz em média é 1 para 3, mas este de risco você arrisca quantos por cento da conta? Média 10, 12% do drawdown, né? Você tem 2.000 lá, risco 200, 250 por trade. Uma média, tá?
minha dificuldade com a quarta é diferenciar A de X. Cara, vai dar pra diferenciar melhor em cenários de alta probabilidade. Ficam bem mais fáceis você ler acumulação versus expansão. Uma dica adiantada aí é você dividir o primeiro em 3 e Sim, descartar o primeiro terço. isso. Ele ajuda, mas tem vezes que realmente, assim, não é só sua essa dificuldade, é difícil mesmo. É normal. Principalmente se você tá dentro de um Só o A primeiro. ou X maior, né? É, só o primeiro. Principalmente olhando, né, a gente fez isso hoje aqui no Q1 que é Ásia, né, das 18 à meia-noite. Cara, a gente tem uma expansão aqui, mas se eu dividir ele em 3 e utilizar só os dois últimos, dá para ficar um pouco mais confortável de que o preço abre aqui e fecha aqui, né? Em tese você teria um candlestick desse tamanho aqui assim, né? Com pavio para cima, pavio para baixo. Faz mais sentido, né? Consegue entender isso? Que aqui a gente teria um candle, né? Se for a sessão inteira. Mas pensa que assim, se você tem dificuldade, e é normal, você ter dificuldade de diferenciar o A para X, imagina no semanal você também tá dentro de um A e X. Aí você vai transferindo Ah, assim mesmo. sou totalmente novato, mas a quarta ele parece um divisor de águas. Acredito que o resultado aparecendo isso vai trazer. Eu acho que, o Igor, na verdade, se você estudar ela, né, os dois vídeos que a gente colocou, eles são obrigatórios. Obrigatórios você assistir 79 vezes. E a partir do momento em que você aplicar, o resultado vai aparecer. É uma conta inversa. A confiança ela vai vir normal, mas Eu lembro até hoje o dia que eu aprendi a esperar o preço manipular e eu só entrei no outro lado. Eu falei, nossa, cara, que coisa fácil. esse Bem abre e engraçado. fecha não entendi. É, eu peguei aqui, se a gente for considerar só uns, né? Eu peguei o primeiro candle aqui, a abertura do primeiro candle com o fechamento do último. Só um exemplo aqui de como seria o candlestick dessa junção toda aqui, né? Seria desse tamanho. O pavio para cima, o pavio para baixo. Percebe que, né? A gente tava falando de divergência, né, cara? Como a gente tem divergência de fundo e de topo, seção. Preço de abertura do Q2 e o preço de fechamento. Ah, é, isso aí. Beleza, galera? Eu acho que deu para entender assim que a gente tem que tratar isso de uma forma profissional todos os dias, né? Isso aqui é uma coisa, não sei se falaram para vocês, mas a gente faz isso todo santo dia, né? Então, isso é uma forma da gente não fazer besteira, errar o menos possível, minimizar os erros. Quando errar, errar e ficar quieto e aceitar, a gente estava errado. Até porque a construção da ideia de se operar não vem tomada com base num candlestick, né? Ela vem com um monte de outras informações. Então, fica muito mais simples. Eu ia, caso eu erre a minha leitura, né, de tempo, eu fazer esses pequenos ajustes para que eu chegue lá no momento em que eu for de fato operar e tenha uma maior probabilidade, uma maior certeza em que a hora que eu tiver que entrar e que o trade aparecer, eu entre, a hora que eu tiver que segurar o trade para ele ir em determinado alvo, em possível
movimento que a gente está pretendendo, a gente segure o trade, né? Beleza? Eu acho que da minha parte é isso. Tem mais alguma coisa, mais alguma dúvida, mais alguma. Eu acho que só, né, re- reafirmando, né, e reforçando a importância de se planejar para a semana e se planejar para o dia. Isso aqui é todo santo dia. Todo santo dia. Né? Eu tenho meu caderno, eu pego tudo isso que eu falei para vocês, né? Eu vou anotando aqui, eu olho uma coisa, eu vou buscando informações, eu paro, eu tomo, vou olhando aqui qual foi o fair value gap que segurou, aonde segurou, tal, vou fazendo minhas anotações, vou anotando no meu caderno. Já hoje à noite, né, às 19 horas, nós vamos ter ali uma aula de gestão de risco, né, que a gente vai aprofundar um pouco mais em como gerir o risco e também de diário, que eu acho que a gente colocou essas 4 aulas, né? Há 4 aulas de planejamento semanal, planejamento diário, gestão de risco e diário de trade, porque se você pegar isso aqui e ficar especialista nessas 4 coisas, você vai ser um cara de sucesso. Pode ser que não seja Você amanhã, vai ficar especialista em si mesmo, né? mas você vai aprender a ficar de fora de muita coisa, de não cair nas pegadinhas do mercado. Então, se você pegar essas 4, eu sei que são 4 aulas é, em tese mais chatas, né? Mas elas são eu acho que é o pilar mais importante, os pilares mais importantes que tem para a construção da sua carreira. Parece que é chato, né? Quando a gente começou a fazer diário, era um pé no saco. O diário, o planejamento, era chato. Só que a partir do momento em que você vai fazendo e você vai tomando gosto pela coisa e descobrindo as coisas que você acertou, que, porra, é massa pra caralho ver que você cantou a bola do mercado, né? Que você soube até o tique que ia virar. E também utilizar os erros ao teu favor, né? De que, cara, errei a leitura e minimamente eu não entrei na operação, né? Eu não estopei. Eu errei ali, eu achei que era uma acumulação, errei. Você consegue no caminho ajustar, para ir você melhorando e você vai aprendendo. Então tem que tomar essas 4 aulas, elas são assim o core do core de um cara profissional de mercado. Alguém que vai viver de mercado tem que ter isso aqui assim na ponta do lápis. Tem que fazer isso, é uma rotina diária. É uma dinâmica que você vai fazer todo dia pro resto da sua vida enquanto você quiser operar o mercado. Muito pelo qual o resultado que a grande maioria teve, né, e eu me incluo nessa, no passado, é porque eu não fazia essas coisas. Então essa foi uma das minhas viradas, né? A partir do momento que eu comecei a fazer planejamento, a partir do momento de semanal e diário, a partir do momento que eu comecei a fazer gestão de risco fina, a partir do momento que eu comecei a fazer diário de trade, né, e diário de mercado, a gente vai falar sobre eles, foi aonde eu comecei a encontrar, porra, cara, eu tinha falado que ia fazer uma operação, eu fiz 40, velho. Pô, tem alguma coisa errada, né? E ali eu comecei a encontrar alguns pontos, né? Detalhes, cara, detalhes que pareciam ser pequenos, né? E eles estão ali bem escondidinhos, só que eles fazem um estrago danado. E ali, quando você identifica certos pontos, são esses pontos, são esses pequenos detalhes que quando você muda esse hábito, literalmente você está fazendo ao contrário do que você já fez nos seus últimos 1, 2, 3, 4, 5 anos de mercado. Foi isso que aconteceu comigo. Então, eu sei que são aulas da gente falar, não tem muita resposta, não tem PD Array, não tem trade, não tem um monte de coisa, mas são, assim, são as coisas mais importantes. Porque tudo aquilo que a gente vai ver a partir de amanhã, né, o order block, os breakers, enfim, tudo que a gente vai ver em sequência, isso aqui tem que estar assim. Se você quer ser um trader de verdade, viver do mercado, é isso aqui que você vai fazer pro resto da sua vida. Todos os dias que você for operar, todas as semanas que você for operar.
para que você possa desfrutar e realizar os teus sonhos e fazer um monte de coisa, são essas 4 coisas que você vai ter que fazer basicamente todo santo dia. É uma rotina um pouco solitária, entediosa, né? Não tem grandes emoções. A emoção ela fica só dentro da operação, propriamente dito, e é uma coisa tende a ser bem rápido, né? Aquele sentimento, aquela euforia, ela tende a ser bem rápido, mas para que eu possa ter a boa euforia, né? Desfrutar daquilo que eu construí, eu tenho que fazer isso aqui todo santo dia. Todos os dias que eu deixo de fazer, né? Eu não faço mais isso, mas eu tive esses momentos onde eu deixei de fazer isso, foi quando eu me fudi. E aí você cai, né? Fala, porra, cara, não é possível que eu, depois de 6 anos de mercado, ainda cometa, né, esse tipo de situação, de não me planejar. Beleza? Eu acho que da minha parte, agora definitivamente é isso, né? Mais alguma coisa, ó? Quer falar, Renato? É, acho que não. Não? Só planejar aí. Se não bater o que você planejou, fica olhando, vê onde que você poderia ter melhorado seu planejamento. Não, Sem estresse, não né? ficar preocupado quando o mercado não fazer o que você planejou. É só você ficou olhando. A oportunidade tem quase Sim, todo dia, né? Não vou falar todo dia, toda sessão, que na verdade tem. Só que o que você sabe fazer é diferente de todas as oportunidades que o mercado dá. Acho que é importante você estar se planejando e executar o seu planejamento para você tirar o melhor proveito daquilo que você sabe, não daquilo que o mercado pode te dar, né? Mas no exato. geral acho que é isso mesmo. Alguma dúvida? Alguém quer falar alguma coisa? Quer fazer um comentário? Aproveita. Senão a gente já encerra e vamos ver o mercado. E mais tarde estamos aí, né? É isso aí, 19 horas hoje a gente faz aula de gestão de risco, diário de trade barra mercado. E aí a gente segue. Beleza, galera? Obrigado mais uma vez, com o comparecimento de todos vocês. Estamos aí